Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e neste vídeo a gente vai falar sobre polaridade e forças intermoleculares. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para levar conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel. Nesse vídeo, a gente vai poder ver, por exemplo, por que a água é uma substância diferentona, que fica menos densa conforme congela, conforme fica sólida. Vamos poder ver também por que um inseto consegue ficar paradinho em cima da água de um lago, e como uma lagartixa consegue ficar pendurada na parede. As forças intermoleculares também explicam pra gente como a fita dupla do DNA consegue ficar juntinho uma fita da outra. Bora pro conteúdo? E para começar a nossa discussão aqui, nós vamos precisar falar primeiro sobre a polaridade elétrica das moléculas. Nos vídeos anteriores, nós discutimos a relação entre as eletronegatividades de átomos de diferentes elementos químicos. Discutimos também a estrutura e a geometria de diferentes moléculas das substâncias covalentes. Neste vídeo, nós vamos combinar essas informações para investigar a existência de polos positivos e negativos em algumas moléculas, bem como a ausência de polaridade em outras moléculas. Então, o primeiro exemplo aqui é o exemplo da molécula de HCl, o cloreto de hidrogênio que, quando reage com a água, se comporta como ácido clorídrico. Nessa molécula, lembrando das tendências da eletronegatividade, nós temos um halogênio, que é um elemento ali da penúltima família da tabela periódica, ligado ao hidrogênio, que está na primeira coluna da tabela periódica. Entre esses dois elementos, existe uma diferença de eletronegatividade, ou seja, eles têm tendências diferentes a atrair elétrons que estejam compartilhados. Ao montar a molécula de HCl, nós temos um par de elétrons compartilhado entre esses dois átomos, formando uma ligação covalente. Mas esses elétrons não são igualmente atraídos pelo hidrogênio e pelo cloro. A molécula de HCl é neutra, mas os elétrons tendem a se aproximar mais do cloro do que do hidrogênio. Como elétrons possuem carga negativa, o lado da molécula onde está o cloro vai ficar mais negativo do que o lado da molécula onde está o hidrogênio, que ficará parcialmente positivo. Esses símbolozinhos que a gente usa com frequência aqui, que é um delta minúsculo, meio tortinho, eles representam cargas parciais. O que quer dizer que nessa molécula, o cloro, embora ele não seja um ânion cloreto, tem um elétron a mais ali, ele tem uma carga parcialmente negativa, porque ele atrai mais os elétrons compartilhados do que o hidrogênio. O hidrogênio, por sua vez, tem uma carga parcialmente positiva, porque ele teve seus elétrons compartilhados puxados para mais perto do cloro, sobrando ali um excesso de carga positiva do núcleo ali do hidrogênio. Como nessa molécula há uma tendência maior dos elétrons serem atraídos em direção ao cloro, nós dizemos que existe um momento de dipolo, uma polaridade nessa molécula. E essa polaridade está no sentido dos elétrons estarem mais direcionados ao cloro. Nós vamos representar aqui este momento de dipolo como um vetor. Isso é necessário porque ele tem não só uma intensidade, o quanto os elétrons estão mais atraídos em determinada direção, mas também uma direção e um sentido. Deste modo, a ferramenta matemática necessária para representá-lo é um vetor. Mas não se preocupem, a gente não vai ficar fazendo aqui, pelo menos não numericamente, somas de vetores, produtos escalares, coisas do tipo. Nós vamos analisar os vetores envolvidos na polaridade das moléculas apenas de maneira qualitativa. Consequentemente, a molécula de HCl é considerada uma molécula polar. O seu momento de dipolo total resultante é diferente de zero. Ele está apontando no sentido do cloro. Pegando uma outra molécula linear aqui, que nós discutimos já quando falamos de ligações covalentes, vamos tomar como exemplo o CO2, dióxido de carbono. Nessa molécula nós temos o átomo de carbono ligado a dois átomos de oxigênio. Ao montar a fórmula eletrônica e depois a fórmula estrutural do CO2, nós percebemos que nós temos o carbono com ligação dupla com um oxigênio e ligação dupla com outro oxigênio.
Sobre o carbono, não restava nenhum par de elétrons não compartilhado, que não participasse de ligações com os oxigênios. E a geometria dessa molécula é dada pela repulsão desses dois pares eletrônicos, que estão ligados com o oxigênio da esquerda, com esses outros dois pares eletrônicos, que estão ligados com o oxigênio da direita. Esses dois objetos, o modo como eles melhor se distanciam aqui no espaço em torno do carbono, é formando uma molécula linear, onde um oxigênio fica apontado para um lado e o outro oxigênio fica apontado para o outro. Reparem que nessa molécula também há uma diferença de eletronegatividade entre os átomos. São átomos diferentes. O carbono tem uma eletronegatividade e cada um dos oxigênios tem uma eletronegatividade também. Lembrando ali das tendências de eletronegatividade, o carbono e o oxigênio estão na mesma linha da tabela periódica, no mesmo período. Porém, o oxigênio está mais à direita na tabela periódica, tendo um mesmo número de camadas e mais prótons no seu núcleo. Desta forma, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Sendo assim, na molécula de CO2, os oxigênios ficarão com uma carga parcialmente negativa, que aqui está representado como -2 nesse parcial negativo, porque existem dois pares de elétrons compartilhados, e eles estão tendendo mais para o oxigênio. Mas não se preocupe muito com essas quantidades aqui. O mesmo valendo para o outro oxigênio, que tem uma carga parcial negativa também, e o carbono ficando com uma carga parcial positiva. Ele não é um cátion, ele não perdeu de fato esses elétrons, ele continua compartilhando com os oxigênios, mas os elétrons tendem a ficar mais próximos do oxigênio do que do carbono. Deste modo, cada uma dessas ligações deste carbono com esse oxigênio e deste carbono com este outro oxigênio são ligações polarizadas. Os elétrons tendem a estar mais próximos do oxigênio do que do carbono, em cada uma das duas ligações. Então, a ligação do carbono com o oxigênio da esquerda é polarizada com uma certa intensidade e apontando para a esquerda, apontando para o oxigênio. Porém, a outra ligação do carbono com o outro oxigênio, essa outra ligação C-O, também é polarizada, mas polarizada na direção do oxigênio da direita, com a mesma intensidade da polaridade da ligação com o oxigênio da esquerda, só que com o sentido contrário. Deste modo, como esses três átomos estão alinhados nesta molécula, e você tem uma polaridade apontando para a esquerda com certa intensidade e uma polaridade de mesma intensidade apontando para a direita, quando a gente vai fazer a soma das polaridades nessa molécula, a soma dela dá zero. Eu tenho X puxando para a esquerda e X puxando para a direita. Os dois efeitos se anulam e a molécula de CO2 é uma molécula apolar, com polaridade igual a zero. Vamos analisar agora o que acontece com a molécula de água, H2O. Na molécula de água, nós temos um oxigênio ligado a dois hidrogênios. Ao fazer a fórmula eletrônica e estrutural, nós percebemos que a molécula de água tem uma ligação covalente com um hidrogênio, que está aqui à esquerda, outra ligação covalente com outro hidrogênio, que está aqui à direita, mas a molécula de água também terá dois parzinhos de elétrons que ficarão apenas com oxigênio, sem participar de nenhuma ligação covalente. Para pensar na geometria aqui desses pares eletrônicos, nós temos que levar em conta que nós temos 1, 2, 3, 4 pares de elétrons que vão tentar ficar o mais espaçados possíveis na geometria dessa molécula. A geometria dos pares eletrônicos seria tetraédrica, então um par de elétrons que está na ligação covalente com o hidrogênio da esquerda para um lado, outro par de elétrons que está na ligação covalente com o hidrogênio da direita para o outro lado, um parzinho de elétrons não compartilhado que está só sobre o oxigênio para frente e o outro parzinho de elétrons apontado para trás. Essa seria a geometria dos pares eletrônicos, com o oxigênio no centro de uma figura tridimensional, que é um tetraedro. Mas a geometria da molécula em si é uma geometria angular, com os três átomos participantes formando meio que um bumerangue aqui. Essas duas ligações covalentes são ligações covalentes polarizadas. O oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele atrai mais os elétrons para si, tanto na ligação com o hidrogênio da esquerda, como na ligação com o hidrogênio da direita. As polaridades dessas duas ligações covalentes têm a mesma intensidade. As duas são ligações do oxigênio com o hidrogênio, mas suas direções e sentidos são diferentes.
o momento de dipolo da ligação com o hidrogênio da esquerda fica na diagonal, de baixo para cima, da esquerda para a direita, e o momento de dipolo da ligação com o hidrogênio da direita fica na diagonal, de baixo para cima também, só que da direita para a esquerda. Se você já estudou um pouquinho de vetores ali em física, você consegue perceber que a soma desses dois vetores de polaridade dessas duas ligações químicas não é zero. A soma desses dois vetores dará algum vetor que aponta da parte de baixo aqui da molécula, onde estão os hidrogênios, em direção ao oxigênio, a parte de cima da molécula. Como a soma das polaridades não é nula, o momento de dipolo resultante da molécula é diferente de zero, a molécula de água será uma molécula polar. E isso é fundamental para compreender o comportamento da substância água. Mais um exemplo que eu pego aqui para vocês é o exemplo de uma molécula trigonal plana, que é a molécula do BCl3. O interessante ao discutir esse exemplo aqui é que é uma situação onde a gente tem uma contração do octeto. Ao montar a estrutura dessa molécula, o boro fica com 6 elétrons, fica com menos do que 8 elétrons. Então ela é uma exceção da regra do octeto. Mas ao montar aqui sua fórmula eletrônica e depois sua fórmula estrutural, nós temos o boro fazendo uma ligação covalente com um cloro para cima, com esse outro cloro mais à esquerda e para baixo, e com esse outro cloro mais à direita e para baixo. Todas essas três ligações químicas são ligações químicas polarizadas, que têm um momento de dipolo. O cloro é um elemento mais eletronegativo do que o boro, mas os momentos de dipolo dessas três moléculas têm a mesma intensidade, os vetorzinhos têm o mesmo tamanho. E essa é uma molécula com uma simetria razoável, né? Então os ângulos entre cada um desses vetores são iguais. Se você pensar um pouquinho na geometria, você vai perceber que são 3 ângulos de 120 graus entre cada um desses vetores aqui. Se você fizer o exercício de somar esses 3 vetores aqui de mesma intensidade e simetricamente distribuídos nessa molécula, você vai perceber que os 3 vetores se anulam. Então, o momento de dipolo resultante dessa molécula é zero. Então, a molécula de BCl3 é uma molécula apolar, não tem um polo positivo e um polo negativo. As polaridades se cancelam. Um outro exemplo também interessante aqui de uma molécula piramidal é o exemplo da molécula de amônia, NH3. Fazendo novamente a fórmula eletrônica e estrutural da amônia, nós temos que a amônia é um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios por meio de ligações covalentes e sobra um parzinho de elétrons com esse nitrogênio aqui. Na hora de pensar na geometria, nós temos que considerar que nós temos 1, 2, 3, 4 pares de elétrons se repelindo para dar a geometria dessa molécula. O maior espaçamento para esses 4 pares de elétrons em torno do nitrogênio é formando um tetraedro onde o nitrogênio está ali no meio. Então a geometria dos pares eletrônicos é tetraédrica, do mesmo jeito que na água. Mas a geometria da molécula desconsidera os pares eletrônicos que não estão ligados. Eles estão ali fazendo uma ação quase fantasmagórica sobre a geometria da molécula, mas eles não são contados como um objeto, do mesmo jeito que os outros átomos na hora de pensar a geometria da molécula. Então a molécula de amônia é uma pirâmidezinha, com o nitrogênio no topo e os 3 hidrogênios ali formando a base dessa pirâmide de base triangular. Novamente, nós temos 3 vetores de momento de dipolo correspondente a cada uma das 3 ligações covalentes, e esses 3 vetores estão apontados na direção do nitrogênio, fugindo dos hidrogênios e indo em direção ao nitrogênio. Novamente, os 3 têm a mesma intensidade. Todos correspondem ao momento de dipolo da ligação do nitrogênio com o hidrogênio. A soma desses 3 vetores dará algum vetor que vai da base da pirâmide em direção ao topo. Então a molécula de amônia é uma molécula polar, seu momento de dipolo resultante é diferente de zero, onde o polo positivo é a base da pirâmide com os hidrogênios e o polo negativo é o topo da pirâmide com o nitrogênio. Para pegar um exemplo aqui de uma molécula tetraédrica, vamos pegar o CH2Cl2, diclorometano. Ao montar a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural, nós temos ali o carbono no centro, fazendo uma ligação covalente com cada um dos 2 cloros e uma ligação covalente com cada um dos hidrogênios, não restando elétrons não compartilhados sobre o carbono. Nesta molécula, nós temos 1,
2, 3, 4 pares de elétrons, correspondentes a cada uma das 4 ligações covalentes, que vão precisar estar o mais afastados possíveis para dar a geometria final dessa molécula. O jeito que esses 4 pares de elétrons ficam o mais afastados possíveis é formando um tetraedro com o carbono ali no centro. Pensando agora na polaridade de cada uma dessas ligações, as ligações entre carbono e hidrogênio são polarizadas no sentido do carbono. Carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, atrai mais os elétrons na sua direção. Isso vale para uma e para outra ligação de carbono com hidrogênio. Já as ligações de carbono com cloro são polarizadas em favor do cloro. O cloro é mais eletronegativo, atrai os elétrons com mais intensidade em sua direção. Então nós temos vetores de momento de dipolo apontando do carbono para o cloro em cada uma das duas ligações. Ao somar o conjunto desses momentos de dipolo de cada uma das ligações, nós percebemos que esta molécula possui um momento de dipolo resultante, marcado aqui em azul, que aponta do lado da molécula que tem os hidrogênios em direção ao lado da molécula que estão os cloros. Essa molécula de diclorometano, CH2Cl2, é uma molécula polar. Poxa, mas o que esse negócio de polar ou apolar tem a ver com as forças entre as moléculas, com as interações de uma molécula com outra molécula? Nós vamos começar discutindo a importância dessas polaridades de acordo com algo muito aplicado, com algo muito prático, que é a solubilidade. Duas substâncias, elas serão solúveis entre si, então elas vão se dissolver uma na outra, quando elas formarem uma mistura homogênea. E aqui nesse momento, talvez valha a pena você lembrar o que são misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Por isso, para quem quiser, eu vou deixar o link disponível aqui em cima. Nós vamos utilizar uma regra prática, lógico que é uma grande simplificação, então está sujeita a bastante exceção, que é a seguinte: substâncias polares serão solúveis e dissolverão outras substâncias polares, e substâncias apolares serão solúveis ou dissolverão outras substâncias apolares. Para lembrar de maneira simplificada, a regra seria a seguinte: semelhante dissolve semelhante. Como eu já disse anteriormente, essa regra é cheia de exceções e nós vamos entender um pouquinho melhor por que ela funciona em alguns casos e mesmo porque falha em outros casos logo adiante. Alguns exemplos disso vão ser apresentados agora. O disulfeto de carbono, que é o CS2, é uma molécula apolar. Se vocês montarem a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural do CS2, e fizerem aquela análise que eu fiz agora há pouco para as outras moléculas, vocês conseguem perceber que ela é apolar. Ele dissolve o enxofre. O enxofre sólido tem a fórmula ali S8. Como todos os átomos presentes nessa molécula são átomos de enxofre, não há por que haver polaridade. Um enxofre não tem preferência pelo outro na hora de atrair elétrons. Então, mesmo sem saber qual é a geometria desse negócio aqui, a gente consegue perceber que ela é apolar. Então, apolar dissolve apolar. Por outro lado, a água, que nós já discutimos que ela é uma molécula polar, ela não dissolve o enxofre que tem fórmula S8 e que é apolar. E quem já mexeu com enxofre sabe que ele não se dissolve bem na água, não. O enxofre é muito usado, por exemplo, para tratar infecções por fungos nas plantas. E vários canais que falam sobre o cuidado com plantas falam para você fazer uma solução homogênea do enxofre na água antes de borrifar nas plantas. Mas será que isso é possível? Ou será que o que você tem no final é uma dispersão de enxofre insolúvel na água, só espalhadinho ali? Um outro caso é a dissolução de sal em água. A água, que é uma molécula polar, é capaz de dissolver o cloreto de sódio, que por ser uma substância iônica, tem ali até um caso mais extremo de polaridade do que aquilo que a gente vê nas moléculas covalentes. Ela tem um cátion e um ânion, onde as cargas positivas e negativas estão evidentemente separadas. Então a substância iônica ali é considerada quase como um caso extremo de uma substância polar. E isso nós sabemos desde criancinha, que sal se dissolve na água. Mas se nós pegarmos esse mesmo sal, cloreto de sódio, que é extremamente polar, e tentarmos dissolver em um solvente, o CS2, disulfeto de carbono, que é apolar, esse sal não será solúvel neste líquido. Então estão aqui alguns exemplos dessa regra prática que é o semelhante dissolve semelhante. Mas essa regra prática tem suas falhas. Ela funciona
E nós vamos entender os fundamentos desse funcionamento agora, para também poder entender as situações nas quais ela falha. E para poder entender melhor isso, nós vamos precisar começar a discutir as forças intermoleculares. E, ironicamente, eu começo falando de forças intermoleculares, tratando de algo que não é uma força entre moléculas, mas é uma força de uma molécula com íons, que não são moléculas, são espécies químicas não moleculares. Mas faz sentido colocar essa discussão aqui no mesmo bolo. As forças que eu estou dizendo são as forças de íon dipolo. Então eu tenho uma molécula polar, que eu estou chamando aqui de dipolo, tem 2 polos, e essa molécula polar tem uma capacidade de interagir com íons. E é muito simples entender essa interação se a gente lembrar que a polaridade, no caso aqui da molécula da água, era a seguinte: o oxigênio, que é mais eletronegativo, ficava como polo negativo da molécula, atraía mais os elétrons para si. Os hidrogênios ficavam como um polo positivo da molécula. Bom, os cátions e os ânions ali no sal de cozinha, no cloreto de sódio, por serem íons, têm cargas. O cátion sódio tem carga positiva, o ânion cloreto tem carga negativa. Ao colocar sal em água, os polos negativos da molécula de água, os oxigênios, vão ser atraídos pelos cátions, pelos íons positivos desse sal. Já os polos positivos da molécula de água, representados pelos hidrogênios, vão ser atraídos pelos íons negativos, pelos ânions cloreto do nosso sal de cozinha. E é assim que a água consegue dissolver o sal com muita facilidade. Se você pega uma colher de sal e despeja em um copo d'água, você não precisa nem agitar. Se você der tempo suficiente, o sal se dissolve mesmo sem agitação. Eu vou deixar um link disponível para vocês aqui na descrição desse vídeo, que tem uma animaçãozinha de como no nível microscópico ocorre a dissolução do sal na água, a dissociação do cátion e do ânion devido às interações com as polaridades da molécula da água. Agora entrando no que propriamente a gente pode chamar de interações intermoleculares, aquilo que se dá entre moléculas, entre uma substância covalente e outra substância covalente, nós precisamos necessariamente falar do nome deste senhor aqui, do Van der Waals, que foi um sujeito que estudou muito a fisicoquímica de gases e contribuiu de maneira imensa para o entendimento das forças intermoleculares. E aqui, para ilustrar um pouco essa ideia geral, eu trouxe também aqui a nossa amiga lagartixa, que ajuda bastante ali no controle de insetos, presente nas casas. Algumas pessoas têm medo, mas não deveriam. Tadinha, é boazinha. E por que a lagartixa? Porque uma coisa muito intrigante, para mim pelo menos, foi como é que uma lagartixa consegue ficar pendurada na parede, pendurada no telhado, sem cair. O bicho não voa, mas fica ali grudadinho. Será que ela tem alguma cola, alguma meleca nas patas para manter ela grudada ali na parede? Parece que não, né? Porque se alguém já acompanhou por onde passou uma lagartixa, se você passar a mão lá, você não sente nenhuma melequinha que ela tenha deixado para trás. Diferente de outros animais aí que usam alguma gosminha para ficar preso. E aí eu peguei aqui uma foto um pouco mais ampliada da patinha de uma lagartixa, ou pelo menos de algum parente próximo dela aí. E outra foto ainda mais ampliada, em laboratório, de como que é a estrutura dessa patinha da lagartixa. Se a gente reparar, as patinhas desses bichinhos, elas têm essas cerdinhas, como se fossem uns pelinhos, muito fininhos, muito pequenininhos, invisíveis ao olho nu, mas visíveis aqui no microscópio, e que pela sua composição química e pela sua enorme quantidade, exercem forças intermoleculares com as superfícies que permitem que a lagartixa fique ali presinha naquela superfície. Então, a lagartixa conseguir subir na parede, se prender no telhado de ponta cabeça, é um resultado das forças intermoleculares, das chamadas forças de Van der Waals, entre as cerdinhas das suas patinhas e aquela superfície que ela está andando. Essas forças intermoleculares nós vamos dividir em 3 categorias. Na verdade são 2, mas uma delas nós vamos apresentar um caso especial. E eu vou começar apresentando da mais fraca das forças de Van der Waals, das forças intermoleculares, no sentido da mais forte, que são as chamadas forças de dipolo induzido. Bom, o que é um dipolo a gente já viu. É quando a gente tem ali uma molécula, onde um lado da molécula tem um polo positivo e o outro lado fica com o polo negativo. São 2 polos, isso é um dipolo. Mas o que é um dipolo induzido? Algumas moléculas, ou mesmo átomos isolados,
eles não têm um dipolo, eles não têm um polo positivo e um polo negativo. E o exemplo que eu pego aqui para representar são átomos de hélio. Se nós pensarmos átomo de hélio, o hélio é o elemento de número 2 da tabela periódica. Ele tem 2 prótons no seu núcleo, 2 nêutrons também no seu isótopo mais comum e 2 elétrons na camada de valência. Como o hélio tem a camada completa, ele não tem tendência a formar cátion, nem a formar ânions, nem mesmo a fazer ligações covalentes com outros átomos, nem outros átomos de hélio. Se eu tenho um átomo de hélio isolado no universo, sem contato com nenhuma outra coisa, esse átomo de hélio será, pelo menos na média do tempo, algo apolar, sem polo positivo e polo negativo. Porém, se eu imaginar um conjunto de átomos de hélio juntos dentro de um recipiente, então eu tenho uma certa porção desse gás hélio. Se eu vou aproximando um átomo de hélio do outro átomo de hélio, esses átomos vão começar a sentir uma repulsão da nuvem eletrônica de um átomo com a nuvem eletrônica de outro átomo que está próximo, e assim sucessivamente para o conjunto de átomos que estão ali. Consequentemente, embora o átomo de hélio isoladamente seja apolar, na presença de outros átomos, eu posso ter a indução de um polo negativo e de um polo positivo neste átomo de hélio. Esse dipolo, que não é permanente, que foi causada pela interação de um átomo com o outro, será chamado de dipolo induzido ou dipolo momentâneo, a depender do livro que você utilizar. Em oposição, aquele dipolo que está presente em outras moléculas, como a água que a gente já viu antes, é chamado de dipolo permanente. Outras moléculas apolares, que nós já vimos antes, como por exemplo o CO2, gás carbônico, ou o I2, que é o iodo ali, sólido na temperatura ambiente, mas que sublima, formando um gás com facilidade, são apolares isoladamente, mas podem apresentar dipolos induzidos ou dipolos momentâneos na interação com outras moléculas. E um outro motivo para a existência desses dipolos momentâneos é que as nuvens eletrônicas podem sofrer pequenas flutuações. Então, mesmo que uma molécula seja na média do tempo uma molécula apolar, momentaneamente, com essas flutuações das nuvens eletrônicas, a molécula pode apresentar uma certa polaridade. E aí, a partir do momento que você tem um dipolo, mesmo que seja um dipolo induzido ou um dipolo momentâneo, o polo negativo deste átomo de hélio ou de uma molécula de CO2 e I2 atrairá o polo positivo do outro átomo de hélio ou da outra molécula de CO2 e I2. E assim sucessivamente. Então, a partir dos dipolos induzidos, mesmo em moléculas apolares, surge uma força de atração de uma molécula com a outra, que é a força de atração de dipolo induzido, também apresentada em alguns livros como dipolo induzido, dipolo induzido. Um dipolo induzido atraindo outro dipolo induzido. Essas forças de interação de dipolo induzido são forças bastante fracas, bastante sutis, de baixa intensidade. Mas mesmo sendo muito fracas, são essas interações que permitem, por exemplo, que o gás hélio possa ser liquefeito a altas pressões e a baixas temperaturas. É o que permite também que o I2 seja sólido ali à temperatura ambiente e que a gente consiga fazer CO2 sólido, que é o nosso conhecido gelo seco. Como as forças são muito fracas, também não é de se estranhar que tanto o I2 como o gelo seco, apesar de sólidos, sublimem, passem do sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido. Então aqui nós falamos das mais fracas das forças intermoleculares, que são as forças de dipolo induzido. Outras substâncias do nosso cotidiano que também apresentam apenas esse tipo de interação de dipolo induzido, são, por exemplo, a gasolina e a parafina. Então, a gasolina, um dos possíveis componentes ali da gasolina, que na verdade é uma mistura, é o octano. São 8 átomos de carbono ligados a 18 átomos de oxigênio ali. Já as parafinas podem ser também uma diversidade de substâncias, mas são também um grande número de átomos de carbono ligados entre si, com mais alguns hidrogênios. Na verdade, aqui o número de hidrogênios é 2 vezes o número de carbonos mais 2. E reparem que tanto a gasolina como a parafina não são gases, mesmo tendo forças tão fraquinhas de atração de uma molécula com a outra.
Isso acontece porque, apesar das forças que mantêm uma molécula junto com a outra ser muito fraquinha e, de certo modo, ser fácil quebrar a interação de uma molécula com a outra e transformar isso daqui em gás, essas moléculas, no caso da gasolina, que é líquida na temperatura ambiente, a parafina forma sólido na temperatura ambiente, porque mesmo com as forças muito fraquinhas, a gente está tratando de moléculas grandes, pesadas. Aqui 8 átomos de carbono, aqui mais de 10 átomos de carbono. Então as forças são pouco intensas, mas os objetos são mais pesados do que as moléculas que nós estamos acostumados. Então, para separá-los, a gente precisa de uma maior energia. Mas não é tanto assim também não. A gasolina, com essa molécula grande aqui, evapora com uma certa facilidade. A parafina também. Quando a gente acende uma vela, o que está sendo queimado na ponta da vela é vapor de parafina. Uma segunda força intermolecular que nós vamos discutir por aqui são as forças de dipolo permanente. Diferente do dipolo induzido, onde a gente tratava de moléculas que não tinham polaridade quando consideradas isoladamente, no caso do dipolo permanente, a gente está tratando de moléculas que são polares pela natureza das suas ligações químicas. Um exemplo que nós vamos tratar por aqui é um solvente de bastante importância em laboratórios, que é o clorofórmio, com fórmula CaCl3, um hidrogênio, um carbono e 3 cloros. O clorofórmio é uma molécula tetraédrica. Esses 4 pares de elétrons dessas ligações covalentes ficam o mais afastado possível, formando um tetraedro com esse carbono no centro. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, então atrai os elétrons na sua direção. Mas os cloros são mais eletronegativos do que o carbono. Essa molécula de clorofórmio é polar, com o seu polo positivo para o lado do hidrogênio e o polo negativo para o lado dos cloros. Outro exemplo aqui é a molécula de HBr, o brometo de hidrogênio, que vira ácido bromídrico em solução aquosa. O bromo é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele atrai os elétrons para perto de si com maior facilidade. O polo negativo está no bromo, o polo positivo está no hidrogênio. O clorofórmio é um líquido na temperatura ambiente. Ele só vai entrar em ebulição na temperatura de 61,2 graus Celsius. Então essas forças intermoleculares são suficientes para segurar uma molécula junto com a outra no estado líquido na temperatura ambiente. Se você esfriar mais ainda, uma temperatura de menos 63,5 graus Celsius, o clorofórmio vai solidificar, vai formar o estado sólido. Já no caso do HBr, como é uma molécula levinha, né, apenas 2 átomos ali, a sua temperatura de ebulição não é tão elevada assim, né? Tem uma temperatura de ebulição de menos 66,8 graus Celsius, sendo um gás, mesmo na nossa temperatura ambiente. Mas se você não esfriar muito mais do que isso, do que essa temperatura de ebulição, a menos 86,9 graus Celsius, as forças intermoleculares já são o suficiente para o HBr formar um sólido, formar um cristal, mantendo essas moléculas juntinhas ali no estado sólido. As forças de dipolo permanente, que são pela atração de uma molécula de clorofórmio por outra molécula de clorofórmio, ou de uma molécula de HBr por outra molécula de HBr, essas forças de dipolo permanente são forças intermoleculares de intensidade média, que é uma intensidade maior do que o dipolo induzido que nós vimos agora há pouco, só que é uma intensidade não tão alta como algumas forças intermoleculares que nós vamos ver a seguir. Na verdade, são um caso específico das forças de dipolo permanente, mas que de tão especial é tratado de maneira particular, própria desta força. Então, para ter força de dipolo induzido, basicamente a molécula precisa existir e ter uma nuvem eletrônica que vai permitir ser distorcida e formar um dipolo induzido. Para ter forças de dipolo permanente, que são um pouco mais intensas, a molécula precisa ser polar, precisa ter um polo positivo e um polo negativo. Com isso, ela tem forças um pouco mais intensas de atrações entre uma ou outra, uma tendência a ter maiores pontos de ebulição do que das moléculas apolares. Mas algumas forças de dipolo permanente são mais especiais do que as outras, tanto pela sua intensidade como pela sua característica de funcionamento. Existem algumas moléculas polares que vão apresentar uma força de interação de dipolo permanente bem mais intensa do que o comum. Então é uma interação entre um dipolo de uma molécula e o dipolo de outra molécula, mas de uma intensidade alta.
em alguns casos até comparável com a interação que existe entre um íon e um dipolo. Essas forças intermoleculares são tão intensas que às vezes elas são até comparadas com ligações químicas, e às vezes são chamadas até pelo nome de ligações de hidrogênio. Mas na verdade elas são menos intensas do que as ligações químicas, só que são muito mais intensas do que as forças intermoleculares que nós vimos até agora. Essas forças intermoleculares são chamadas de ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, vai depender do tipo de livro que você pegar. Essas ligações de hidrogênio, elas vão ocorrer entre o hidrogênio, que é o mais simples de todos os nossos átomos, um átomo minúsculo, um próton ligado a um elétron, e os átomos mais eletronegativos da tabela periódica. Se você lembrar quem são os três mais eletronegativos, são flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, em moléculas que eu tiver hidrogênio ligado a um desses três aqui, flúor, oxigênio e nitrogênio, eu já posso esperar que eu terei essas forças de alta intensidade, essas ligações de hidrogênio. E elas vão funcionar da seguinte forma. Vamos pegar como exemplo a molécula de água. Na molécula de água, nós temos o átomo de oxigênio, que é bem grandão e bem eletronegativo, e dois átomozinhos de hidrogênio ligados a ela, que são átomos pequenininhos e menos eletronegativos do que o oxigênio. Como o oxigênio é muito eletronegativo e o hidrogênio tem apenas um elétron ali na sua camada de valência, os hidrogênios vão ser praticamente engolidos pelo oxigênio, especialmente suas nuvens eletrônicas. Então a molécula de água, como nós já discutimos anteriormente, é uma molécula polar, com uma polaridade muito alta, e onde os hidrogêniozinhos aqui da ponta, do polo positivo, viram praticamente um próton careca, um núcleo atômico exposto. Deste jeito, o hidrogênio de uma molécula de água interage muito bem com o oxigênio, que é o polo negativo, da outra molécula de água que está vizinha, e assim sucessivamente. Esta interação do hidrogênio de uma molécula de água com o oxigênio de outra molécula de água é o que é chamado de ligação ou ponte de hidrogênio. É uma força intermolecular, porque é uma força de atração entre uma molécula e outra molécula, mas é uma força intermolecular muito intensa, que chega até a se parecer com uma ligação química às vezes. Essa força intermolecular, que é a ligação de hidrogênio, é ela que é responsável por algumas coisas muito especiais que nós vemos por aí, como por exemplo o fato da água ser uma molécula diferentona do ponto de vista da sua densidade. Para a maioria das moléculas, o sólido afunda no líquido, mas para a água não, o gelo boia na água. Eu vou deixar disponível aqui para vocês, na descrição, o link de dois vídeos, né? Um mais curtinho, mais simplificado, explicando a anomalia de densidade da água através das ligações de hidrogênio, e um outro um pouco mais longo, também mais detalhado e com um pouquinho mais de física, de empuxo e coisas do tipo, e que tem um errinho à toa. Vocês podem até ignorar esse alerta do erro aqui, aos 2 minutos e 16 na hora de explicar o funcionamento das ligações de hidrogênio. Mas o vídeo é bacana no geral, vocês podem assistir numa boa. O bacana desses vídeos é que dá pra gente perceber que essa anomalia de densidade da água, que é causada pela existência das ligações de hidrogênio, é um fato fundamental pela existência de vida como a gente conhece na Terra. E mesmo pelo nosso planeta não ser uma fornalha, a gente ter o gelo flutuando ajuda o planeta a não esquentar tanto. São também as ligações de hidrogênio que mantêm as duas fitas do DNA, que provavelmente vocês estão vendo em algum momento ali em biologia, ligadas entre si. Uma fita do DNA é ligada a outra fita do DNA por ligações de hidrogênio. É como se você tivesse uma enorme molécula, que é uma das fitas do DNA, e outra enorme molécula, que é a outra fita do DNA, ligadas entre si, formando a fita dupla do DNA por meio de ligações de hidrogênio, que é outra coisa aí fundamental para a gente entender a vida como nós conhecemos. Tem mais muitos fatos interessantes associados às ligações de hidrogênio, como por exemplo aquela situação que provavelmente você já se deparou, de um insetinho repousando sobre a água sem afundar. Esse inseto é mais denso do que a água, mas por que ele não afunda? Olhando bem de perto, parece até que tem alguma pelinha na água impedindo o inseto de afundar. Essa pelinha, que não é bem uma pelinha, está associada às forças intermoleculares, que no caso são as ligações de hidrogênio. Existe um custo de energia para que as moléculas de água rompam as interações de hidrogênio que há entre si e passem a interagir com as patinhas do mosquito.
Dessa forma, se esse custo de energia for maior do que o ganho de energia com o inseto afundando, o inseto vai ficar ali suspenso. Outro exemplo é o que acontece que nós podemos observar quando nós adicionamos água a um recipiente de vidro. Funciona com um copo também, mas fica um pouco mais difícil de ver. Se você colocar num recipiente mais fininho, como um tubo de ensaio, por exemplo, você vai ver que forma uma barriguinha na superfície da água. Essa barriguinha é chamada de menisco. E no caso da interação água, ar, vidro, essa barriguinha é para baixo. Porque a água, que faz ponte de hidrogênio, interage muito melhor com o vidro, que é dióxido de silício, e, portanto, consegue estabelecer algumas pontes com os hidrogênios da água, do que com o ar. A interação da água com o ar é menos favorável. Então a água tende a aumentar sua superfície de contato com o vidro, minimizando sua superfície de contato com o ar. Parece que a água está escalando as paredes aqui na bordinha. Se a gente usasse outro líquido que não a água, como por exemplo o mercúrio, também se formaria um menisco, mas esse menisco teria a barriguinha para cima, já que a interação do mercúrio com o vidro é menos eficiente que a interação do mercúrio com o ar. De modo que o mercúrio tende a minimizar sua superfície de contato com o vidro e maximizar sua superfície de contato com o ar. Parece que o mercúrio aqui na ponta está fugindo do vidro. Para entender um pouco melhor esse efeito da tensão superficial, um outro exemplo que eu acho muito bonitinho, muito interessante, é o que está aqui no vídeo que eu vou deixar na descrição para vocês, que é do chamado lagarto Jesus. É um lagarto que anda, na verdade ele corre sobre as águas. Se a água não fizesse ligação de hidrogênio, as forças intermoleculares que favorecem a interação água-água, se comparada com a água patinha do lagarto, provavelmente não seriam suficientes para que o lagarto conseguisse correr sobre as águas. Olhando do ponto de vista molecular, o que acontece com a tensão superficial que permite o inseto ficar ali em cima e facilita aquela acrobacia engraçadinha do lagarto, a gente pode ver que, numa superfície de água, por exemplo, de um lago ou de um rio, todas as moléculas de água têm como vizinhança outras moléculas de água. As da superfície têm como vizinhança aos lados outras moléculas de água, mas em cima tem como vizinhança o ar. Essas moléculas aqui já estão desfavorecidas, se comparadas com a outra, do ponto de vista das interações intermoleculares, que são tão eficientes como as pontes de hidrogênio. Essas da superfície têm menos vizinhas, que são água também, para fazer ponte de hidrogênio. Quando o insetinho repousa sua pata sobre a água, há uma tendência das moléculas de água da superfície, que já tem poucas ligações de hidrogênio, quererem se manter ligadas às suas vizinhas, ao invés de interagir com a pata do inseto, que tem outro tipo de força intermolecular. Deste modo, essa tensão superficial, aquela aparente película que a água forma na superfície, só vai ser vencida se o ganho de energia ao afundar o inseto for maior do que a perda energética associada às ligações de hidrogênio que vão ser quebradas. Então, o insetinho que é levinho ali não compensa quebrar as ligações de hidrogênio para afundar o inseto. Mas se eu subir num lago, por exemplo, eu vou afundar na água sem dúvida nenhuma. Já no caso do lagarto, tem algo um pouco mais especial, porque além de tudo, o lagarto faz aquele movimento com uma velocidade muito grande. Então tem envolvido também um fenômeno da velocidade da quebra dessas ligações, que acabam permitindo que o lagarto corra sobre as águas. Um outro aspecto também muito interessante a tratar com relação às forças intermoleculares são os chamados caráter hidrofílico e hidrofóbico de algumas substâncias. Esses sufixos aqui, fílico e fóbico, normalmente estão associadas à afinidade, a tendência a ficar junto, e à fobia, tendência a se separar. E é o que acontece quando a gente junta em um mesmo recipiente óleo e água. Dá a impressão que o óleo repele a água e a água repele o óleo. Essa é a impressão que a gente tem quando a gente observa esse sistema. Mas, na verdade, essas palavrinhas hidrofílico e hidrofóbico trazem uma certa armadilha, porque elas não representam tão bem o que realmente está acontecendo. Na verdade, interações entre moléculas são sempre interações atrativas. Então, há atração entre a molécula de água e a molécula de óleo. O que acontece, na verdade, é que as interações do óleo com o próprio óleo e da água com a própria água são mais efetivas energeticamente do que as interações da água com o óleo. A água vai tender a continuar
tendo como vizinhas outras moléculas de água, com as quais ela pode fazer ligações de hidrogênio. E o óleo ou a gordura vai tender a continuar em contato com aquelas substâncias que elas fazem uma interação de dipolo induzido. As moléculas de água são polares e têm um átomo muito eletronegativo de oxigênio ligado ao hidrogênio, permitindo as ligações de hidrogênio. Já as moléculas de óleo ou de gordura são, num geral, ou apolares ou praticamente apolares. Tem uma pequena polaridade nessa pontinha, mas é muito pouco. Então elas tendem a apresentar forças intermoleculares de dipolo induzido, enquanto as da água vão tender a formar ligações de hidrogênio. É por isso que gordura e água não se misturam. Gasolina também acontece a mesma coisa, você coloca gasolina na água, elas não se misturam. Óleo diesel, óleo lubrificante também. E mesmo o plástico. Possivelmente você já reparou que o plástico, que normalmente são cadeias muito longas de carbono ligados a hidrogênio, não é molhado tão bem pela água quanto um tecido de algodão. Acontece que o plástico é praticamente apolar, não é favorável a fazer essas interações de dipolo permanente tão efetivas como as ligações de hidrogênio, e a água quer fazer ligações de hidrogênio. Quando a água entra em contato com o plástico, a interação intermolecular é pouca, e o plástico não molha tão bem quanto um tecido de algodão. Tecido de algodão, que é uma cadeia longa, mas uma cadeia longa de açúcares. Basicamente nós podemos considerar como celulose, e essa celulose ela faz uma interação boa de hidrogênio com as moléculas de água. A força intermolecular é efetiva. Então o tecido ou o papel, que também é celulose, molha muito fácil com a água. Já o plástico não. É só aquela interação ali na superfície, mas a água não molha tão bem o plástico. E ainda falando em forças intermoleculares e nesses caráteres hidrofílico e hidrofóbico, que de fóbico não tem muita coisa ali, entre as substâncias, tá um truque de forças intermoleculares que a gente usa no nosso dia a dia em casa. Vocês sabem muito bem que se a gente pegar um prato, uma panela ou uma roupa engordurada, com essas moléculas grandes, pouco polares aqui, quase apolares, a gente não consegue simplesmente tirar a gordura lavando isso com água. Mas a gente consegue fazer isso por meio do uso de um sabão ou de um detergente. O funcionamento de um sabão e de um detergente é um truque muito bacana que a gente usa com as forças intermoleculares. Uma molécula de sabão, e a mesma coisa vale para o detergente, normalmente tem uma longa cadeia de carbonos, um caráter bem apolar, bem pouco polar normalmente, que interage muito bem com o óleo ou com a gordura. Já na outra extremidade da molécula de sabão, nós temos uma cabeça polar. Essa extremidade polar, na verdade iônica aqui, interage bem com a água. Então, do ponto de vista de hidrofílico ou hidrofóbico, o sabão ou o detergente tem os dois caráteres. Tem um lado que interage melhor com a gordura e não interage muito bem com a água, e um lado que interage muito bem com a água, mas interage mal com a gordura. Nós chamamos moléculas como essa de moléculas anfifílicas, que têm afinidade tanto pela gordura, na sua parte apolar, esse rabicho apolar, como pela água, na sua parte polar, na sua cabeça polar. E o que a gente faz quando a gente está lavando uma roupa ou uma louça com o sabão é basicamente fazer com que o rabicho apolar do sabão ou do detergente interaja com a gordura, tirando pequenas gotículas da gordura ou do óleo e permitindo que essas gotículas sejam arrastadas pela água, porque tem uma cabeça polar que fica para fora e que vai interagir muito bem com a água. Deste modo, o sabão ou o detergente não faz com que a água consiga dissolver a gordura. Na verdade, o que ele faz é que a gente consiga dispersar, espalhar pequenas gotículas de gordura e deixar com que ela seja arrastada pela água. A mistura de água, gordura e sabão ainda é uma mistura heterogênea, mas a gente consegue espalhar pequenas gotículas da gordura por meio do sabão na água, usando a cadeia apolar do sabão, que interage bem com a gordura, para interagir com a gordura, e a cabeça polar do sabão, que interage bem com a água, para interagir com a água. A análise das forças intermoleculares, combinada com a análise das massas das moléculas, também nos permitem ter uma ideia do comportamento dos pontos de fusão e ebulição das substâncias. Então, normalmente o que eu espero é que para moléculas com massas mais ou menos parecidas, aquelas que forem dipolo induzido, a força de interação mais fraca, evaporem, passem por ebulição com mais facilidade. Para as moléculas com dipolo permanente,
já é um pouco mais difícil soltar as moléculas umas das outras para que elas deixem de ser líquido e passem a ser gás, é um pouco mais difícil ebulir, evaporar, e as moléculas com ligação de hidrogênio, aí essas têm pontos de ebulição bastante elevados, mesmo se comparado com moléculas com massa muito maior. E neste ponto, eu gosto de comparar o efeito da massa molar sobre os pontos de ebulição com a capacidade de voar de um pardalzinho ou de um avestruz. O pardal, que é levinho, precisa de pouca energia para levantar voo. Já o avestruz precisa de bastante energia para levantar voo. Do mesmo modo para as moléculas. Se você não tiver uma grande diferença entre o tipo de forças intermoleculares que existem, uma substância cujas moléculas têm uma massa molecular baixa tende a ter um ponto de ebulição mais baixo. É mais fácil de voar como o pardalzinho. Já uma molécula que tem uma massa molecular alta é mais difícil de passar do estado líquido para o estado gasoso. Precisa de uma temperatura de ebulição mais alta. Do mesmo modo que o avestruz precisa de mais energia para sair do chão. Mas além dos efeitos da massa molar ou molecular, nós temos que levar em conta também as forças intermoleculares que agem no sistema. Quanto maior a força de atração entre as moléculas, mais difícil evaporar, mais alta é a temperatura de ebulição. Quanto mais fraquinha for essa força, mais fácil de evaporar, menor a temperatura de ebulição. Mas essa comparação com muitas variáveis nem sempre é tão simples de se analisar. Vamos ver alguns casos. Considerando aqui 4 substâncias com o mesmo tipo de força intermolecular, que são as forças de dipolo induzido. São aquelas mais fraquinhas das forças intermoleculares. A diferença entre os pontos de ebulição dessas substâncias vai se dar principalmente de acordo com a sua massa molar ou mesmo a massa molecular, que são proporcionais. O propano, que tem uma massa molar de 44 gramas por mol, tem ponto de ebulição menos 42 graus Celsius, bem baixinho. Já o gás cloro, com massa molar 71 gramas por mol, massa molecular 71 unidades de massa atômica, tem um ponto de ebulição um pouco mais elevado. Aumentou a massa, eu preciso de uma temperatura mais alta para que entre em ebulição, menos 34 graus Celsius aproximadamente. O gás bromo, que é mais pesado do que o gás cloro, tem massa molar de 160 gramas por mol, tem um ponto de ebulição mais alto, é líquido na temperatura ambiente, só vai entrar em ebulição a quase 60 graus Celsius. Já o iodo, que inclusive é sólido na temperatura ambiente, também o é por conta da sua massa molar elevada, 254 gramas por mol. Tem um ponto de ebulição só de 184,35 graus Celsius. Mas nas condições de pressão ambiente, na verdade, a gente não observa nem a ebulição, a gente observa a sublimação do iodo numa temperatura mais baixa do que essa. Entre as duas substâncias com dipolo permanente, nós vemos o mesmo padrão. Nessas duas substâncias aqui com dipolo permanente, o padrão parece estar um pouco quebrado, parece estar um pouco estranho, mas dá para explicar também pela diferença entre suas forças intermoleculares. Olhando só para a massa, dava a impressão que o metanal, é um aldeído, com massa molar de 30, deveria evaporar numa temperatura mais baixa que o brometo de hidrogênio, o HBr, que tem massa 81. Acontece que os dipolos dessas moléculas também são bem diferentes entre si. O HBr é um átomo de hidrogênio ligado a um bromo, o bromo é mais eletronegativo, o polo negativo é o bromo, positivo é o H. Mas o metanal tem uma fórmula estrutural com uma ligação dupla do carbono com o oxigênio para um lado e duas ligações simples desse carbono com o hidrogênio para o outro lado da molécula. É uma molécula planar também, meio triangular, embora não seja um triângulo equilátero, como no caso que nós vimos anteriormente. Essa molécula tem uma polaridade muito mais acentuada, porque os hidrogênios que estão do lado de um carbono cedem elétrons para o carbono e o carbono cede elétrons para o oxigênio. E esses elétrons da ligação dupla, são dois pares de elétrons. Então o metanal é uma molécula muito mais polar do que o brometo de hidrogênio. Então, mesmo sendo mais leve, tendo uma massa molecular menor, o ponto de ebulição do metanal é mais alto do que do HBr. O HBr entra em ebulição a menos 67 graus Celsius e o metanal só a menos 21. E aí agora vamos comparar essa turma toda aqui, que tinha um tipo de força intermolecular de dipolo induzido ou dipolo permanente,
mas que tinham massas relativamente elevadas. A menor massa que a gente analisou até agora é a do propano, que é 44. E vamos comparar com a moléculazinha de água, uma molécula leve, com massa 18 gramas por mol. Desse grupo inteiro que nós discutimos anteriormente, o único que tem um ponto de ebulição mais alto que a água é o iodo, que tem uma massa molecular mais de 10 vezes maior do que a da água. Todas as outras substâncias têm um ponto de ebulição inferior à da água. A água tem ponto de ebulição na pressão ambiente a 100 graus Celsius. Por que a água, mesmo sendo bem levinha, não voa como um pardal? Não tem um ponto de ebulição baixinho. A água só tem esse ponto de ebulição tão elevado como 100 graus Celsius e uma longa existência de 100 graus no estado líquido por conta das ligações de hidrogênio, que são forças de interação intermolecular muito fortes, muito intensas e que tendem a manter as moléculas de água todas juntas. E vamos lá, gente! Nós já discutimos que as ligações de hidrogênio são responsáveis pela água ser menos densa no estado sólido do que no estado líquido, e o gelo boiar na água. Fato muito importante para o desenvolvimento da vida na Terra. Além disso, as ligações de hidrogênio são grandes responsáveis pela água ser líquida em um grande intervalo de temperaturas, de 0 a 100 graus Celsius, e ser majoritariamente líquida nas condições do nosso planeta. Mais um ponto para a água como substância importante para o desenvolvimento da vida. E ainda tem mais. As ligações de hidrogênio são responsáveis pelo valor elevado do calor específico da água, de um modo que a água funciona como um regulador da temperatura do nosso planeta também. E mais outra coisa bacana sobre a água e as ligações de hidrogênio é que é por causa delas que a água consegue subir pelo caule das plantas. Evapora um pouquinho de água nas folhas que estão ali em cima e as moléculas vizinhas conseguem puxar uma outra pela força de interação intensa das ligações de hidrogênio. E assim vai puxando, uma molécula vizinha puxa a outra, uma puxa a outra, uma puxa a outra, até puxar a água ali pelas raízes da planta. E é só por ser uma força tão intensa de interação intermolecular que é possível a gente ter aquelas árvores enormes que conseguem drenar água, mesmo levando lá do solo para um lugar tão alto. E tudo isso graças às ligações de hidrogênio. E por fim, se a gente pegar o exemplo aqui de um diamante, que a gente não consegue nem determinar a sua massa molecular, porque na verdade ela está associada a quantos carbonos estão participando daquele cristal de diamante, porque todos na prática fazem parte de uma mesma molécula. Então tem uma massa molar altíssima. Não faz muito sentido a gente falar sobre forças intermoleculares, porque estão todos os carbonos ali ligados por ligações químicas, ligações covalentes no caso. Para separar um átomo de carbono do outro átomo de carbono, aí já não temos que quebrar forças intermoleculares. Temos que quebrar ligações covalentes, que são muito mais energéticas. Então, para fundir um diamante, lógico que para fazer isso você precisaria manter na ausência de oxigênio, senão ele queima antes de acontecer isso. Para fundir um diamante, você precisaria de temperaturas de 3.500 graus Celsius, mais ou menos. Para ebulir, então, nem se fala. Separar um átomo de carbono do outro do diamante requer uma quantidade de energia absurda. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse tema das forças intermoleculares é um tema muito interessante e que está relacionado com várias outras coisas. Daria para ficar falando de forças intermoleculares por horas, horas e horas a fio. Tenta procurar um pouco mais o que mais tem a ver com as forças intermoleculares. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!